E aí, tudo bem? Fala, meu bispo. O pai da Mel. Como é que você tá? Tudo jóia, tudo ótimo. Muito empolgado com o nosso encontro de hoje e em Bom, poder gerar aí o máximo de valor que for possível para quem está online e para quem vai assistir a repetição depois também. Du, nós vamos falar sobre transição de carreira hoje. E exatamente. Du, você além de ter várias ferramentas aí para auxiliar na transição de carreira, você é uma pessoa que viveu na pele a transição de carreira, né? Eu ainda, na verdade, eu ainda estou no processo, né? Passei por alguns e estou no processo ainda aí, é, vivendo tudo isso. Que legal. Você tem formação, a tua primeira formação é de direito. É, bispo, primeiro eu queria dar meu boa noite aí para a Cris, que é minha colega coach aqui em Recife, para Que Sandra, legal. A também Morgana tá na isso, área. também, Daniele e o Marcelo. Ah, que legal. Esses eu não conheço, não. Deve ser sua Tem, audiência aí. tá o Raulzito aqui na área também. Maravilha. Raul Lopes. Olha a Então, eu Morgana aí. vou falar um pouco sobre mim. Minha formação é de direito, né? Eu sou advogado, Tá? mas há 20 anos também eu tenho uma experiência na construção civil. Tenho uma empresa. Essa empresa ela ainda está em atividade, Ainda atua, né? ainda atua, mas como o senhor bem sabe, eu tenho eu não digo que é uma atividade profissional, mas que é um chamado ministerial, que ocupa também meu tempo, faz Sim. parte do. E há 2 anos e meio, eu digo que eu conheci, fui apresentado a esse mundo do autodesenvolvimento, a questão da questão do coach, de tudo aquilo que representa esse mundo e essas ferramentas de alta performance e de uma melhor visualização da vida de uma forma geral. Um desenvolvimento pessoal, né? Exato. Que Basicamente, tem respaldo, que na verdade tem respaldo em todo. A gente normalmente diz no coach integral sistêmico que a nossa é, vida ela é integral e sistêmica. Ela é integral porque ela é razão e emoção, e é sistêmica porque ela faz parte de de várias áreas que, em conjunto, elas têm que andar, elas têm que rodar, né? cada um de nós é um sistema complexo, né? Exato. E a gente faz parte de vários sistemas também, né? A família é um sistema, a tua atuação na igreja te coloca num outro ecossistema, o trabalho é um outro ecossistema, e quanto mais você tiver preparado e sistemicamente, né, completo, mais você vai conseguir promover algum tipo de benefício em todos os ecossistemas que você tiver, né, inserido na família, no casamento, enfim, A gente chama isso de contexto, né? tá. Que atua em vários contextos diferentes. Do mesmo jeito que o senhor é pai, o senhor é profissional, o senhor é filho. É, é, Vai ser vários personagens ao mesmo tempo, né? é, é, Que legal. exatamente. Ô, Du, eu acho que a gente vai falando ao longo do processo aqui, vai também se apresentando para as audiências ao longo do processo. Mas, assim, de cara, como é que a gente sabe que não está bem? Como é que a pessoa ela consegue avaliar que ela não está feliz? Como é que ela pode agora aqui assistindo a gente, e óbvio, ela pode fazer isso de maneira muito mais aprofundada num processo individual, num processo em grupo, mas como é que ela consegue sacar ou ficar presente para o fato de que ela não está feliz com a vida que ela tem? Bom, eu acho que a gente tem que fazer algumas considerações. Nós temos a certeza, eu tenho a certeza hoje, de que 95% das nossas decisões, elas são emocionais. E Elas, muitas automáticas, vezes, né? por conta das nossas crenças. Sim. Então, a primeira coisa que, na verdade, nós precisamos nos perguntar, e quando a gente fala sobre coaching, a gente fala sobre tudo, sobre a capacidade de fazer perguntas
e não buscar absolutamente respostas, porque nós fomos enganados achando que o que ia resolver as nossas vidas eram respostas boas. Mas, na verdade, o que resolve de fato as nossas demandas são perguntas bem feitas. As São perguntas certas, né? perguntas certas. E Se a gente quando for lá você olha para a para... figura de Jesus, é isso, né? Exato. Eu busco sempre nos processos individuais, no processo de em grupo que eu faço, ou mesmo em conversas, conversa como essa, trazer os exemplos de Jesus. Jesus, ele era um mestre, eu digo que ele era um coach por excelência, porque ele era um mestre em fazer perguntas. E respondendo a essa pergunta que o senhor me fez, quando é que a gente sabe exatamente que nós não estamos satisfeitos? A gente tem que começar a fazer perguntas. E o que eu acho super incrível é nós começarmos a entender os nossos porquês. Você Por que que a poderia, fazer algumas perguntas para as pessoas que estão nos assistindo, para ajudá-las e me ajudar, obviamente, também a medir a minha satisfação? A primeira pergunta que eu poderia fazer é o seguinte: já que nós estamos falando sobre transição de carreira, você quer mudar de profissão ou de carreira? Que tem uma coisa, são coisas totalmente distintas. É, Às vezes a insatisfação, ela não é da carreira, mas sim da profissão. E muitas vezes você quer mudar de profissão, mas a tua insatisfação é da atuação nessa profissão. Então eu vou trazer meu exemplo como advogado. É, certo. a pessoa, o cara se forma em direito, o cara vai ser advogado. Só que existe todo um arcabouço de funções, de atividades que o advogado pode fazer. E muitas vezes ele está insatisfeito naquele escritório de advocacia. Por quê? Porque ele tem um problema com o chefe dele. Ele tem um Certo. problema com o dono do escritório. E ele traz a insatisfação para si e ele diz assim, quero mudar de profissão. Mas ele vai entender, se ele se fizer as perguntas corretas, que a insatisfação não é com a profissão, mas a insatisfação é com aquele relacionamento, é com aquele contexto. Não Então, é com o direito, né, com a advocacia, é com a empresa que ele está naquele momento, ou a posição ou o chefe. deixa eu te falar, existem pesquisas, e essa pesquisa ela pode até estar desatualizada, mas que dizem que É. 70% dos profissionais hoje no Brasil, eles estão insatisfeitos com as suas atividades. Então você vê, são 70% de profissionais, e isso tem um impacto muito tremendo e muito forte numa coisa que se chama resultado. Porque um profissional Pessoal e da empresa, né? total, é uma bomba dentro da vida da pessoa. Por quê? Porque se existe uma insatisfação, existe um bloqueio. E esse bloqueio, ele faz com que a pessoa não entregue na performance que poderia entregar, ele não entrega na satisfação que poderia entregar, e aí tem o resultado, e aí é uma bola de neve. Porque se ele está insatisfeito, ele entrega mal, o patrão dele, o chefe dele, o diretor dele, tinha uma expectativa sobre ele, ele não consegue Sim. entregar a expectativa, e aí coloca mais pressão sobre ele. Quanto mais pressão, menos resultado. E Mais aí, insatisfeito ele fica. mais insatisfação. E aí você vê, e aí o que é que acontece? Esse profissional que passou a semana, que passou o dia inteiro sendo pressionado na empresa, insatisfeito, pensando em pedir demissão, chega em casa, ele fala, olha para a esposa e a esposa diz assim, e aí, passou no mercado? Aí ele Não, faz, ela não diz "Que isso. Ela diz: meu amor, que bom que você chegou em casa. Vem aqui que eu vou fazer um chá para você. é, você precisa de uma massagem? Então, Mas é ele chega todo... em casa e tem mais pressão em casa. Tem a pressão do boleto, tem a pressão do filho, tem a pressão do colega, né, E que chama ele e aí, fala assim: você não vai jogar bola hoje? Tua mulher não deixa. E ele pois fala: é, putz, eu tenho que ir no mercado, tenho que jogar bola. Até o e amigo que coitado, poderia ser um escape é uma pressão, né? tudo. Por quê? Porque a pressão, ela tá dentro dele. A pressão é emocional. Deixa eu te falar uma coisa, Bispo. Tinham duas coisas, na minha experiência pessoal,
eu comecei a descobrir que foram chaves que caíram muito interessantes na minha vida. Primeiro, que eu me orgulhava muito quando alguém dizia assim, Marcos, você é um potencial incrível. E eu achava isso bom. Depois eu fui descobrir que é uma desgraça. Porque bom é quem realiza, né? Não é quem é Porque potencial, né? potencial. Então, pode ser que alguém esteja nos escutando nessa live e assim, caramba, hoje eu escutei que eu era um grande potencial e fiquei feliz. E está estragando com o dia dele, porque ser um potencial não é bom. O que é bom é ser uma realidade. Que é clareza. Eu preciso ter clareza. Eu preciso ter clareza naquilo que eu quero fazer. E eu digo sempre nos meus treinamentos que tem o melô da Alice. Alice estava no País das Maravilhas e estava andando lá, perdida, no caminho. E chegou para lá e chegou um determinado momento que encontrou com um gato e perguntou, gato, para onde esse caminho vai? Aí ele perguntou, você quer ir para onde? Aí o que foi que ela disse? Não Sei, sei. qualquer lugar serve. Aí, o que foi que o gato disse? O gato, ele trouxe aquela versão filosófica mundial, que aquele que não sabe o que quer, para onde ir, Qualquer caminho qualquer lugar serve. serve. Qualquer caminho serve. Então, o que falta nas pessoas, a primeira coisa para aquele que quer fazer uma transição de carreira é ter clareza. Ter clareza exatamente entendendo por que eu quero fazer. Eu quero, Bispo, quando a gente fala sobre porquê, eu quero fazer uma indicação de livro. Perfeito. Esse livro aqui, Comece pelo Porquê. Simon Sinek. É um livro muito especial, muito legal. Por quê? Porque... Tô te ouvindo. Ia falar, não? Não, porque ele traz exatamente essa ideia de por que eu faço as coisas. Às vezes a gente está muito preocupado em responder 3 outras perguntas. A gente quer responder o quê e a gente quer responder o como. Mas a gente não sabe responder aquilo que é o nosso porquê. Por que eu quero transitar de carreira? Qual é o meu motivo? E aí eu posso falar sobre 2 coisas que eu acho que são super importantes. Se eu quero mudar de carreira, quais são os meus recursos? Recursos internos e recursos externos. Ou seja, se eu quero sair de uma carreira para outra, vamos falar primeiro sobre recurso externo. E quando eu falo sobre recurso externo, eu falo mesmo sobre dinheiro. Sim. Eu consigo ficar sem trabalhar durante quanto tempo? Ou eu não consigo ficar... Então, vamos trazer a coisa, sair daquilo que é muitas vezes o romântico da coisa. O meu sonho é eu ser caçador de borboleta. É maravilhoso, é lindo isso. Mas hoje eu sou engenheiro. Mas o meu sonho é caçar borboleta. Eu acho lindo a borboleta voando, eu acho lindo aquele chapéu, eu acho lindo. É o meu sonho, desde criança eu sonhava com isso. Tá certo. Você quer ser isso? Tá bom. Você tem recursos para promover a tua transição de carreira? A gente brinca, mas a gente fala sério, né? Você tem recursos para poder você se manter. Sabe por quê, Bispo? Não existe coisa pior, não existe crise maior do que no final do mês você vê, por conta do teu sonho, você vê que você não consegue comprar as coisas que os teus filhos precisam no final do mês. Eu falo que o sonho sem gestão vira pesadelo, né? É pesadelo. E você não ter um Então, caixa para fazer a transição é falta de gestão. Eu gestão. estava hoje indagando a Bárbara sobre o seguinte, mais ou menos, e aí você que está online pode dar a sua opinião, quanto ganha por dia um pintor? Eu calculo que em média ele cobra R$ 300 por dia. Ele não cobra por dia, mas ele fala assim, para pintar essa casa eu quero 3 mil e eu estimo que ele vai gastar uns 10 dias para fazer isso. Você está no ramo da construção civil. Quanto um pintor cobra para pintar uma casa? Não digo para uma construtora, porque obviamente o ticket dele vai cair um pouco.
Mas para pintar o teu apartamento, quanto que o pintor cobra, Du? Para pintar 70, 80 metros, é isso mesmo, entre R$ 3.500, por Não aí, deve dar quatro mais mil que reais. 10 dias de trabalho, você concorda? Concordo? É R$ 300 por dia. Uma pessoa com um emprego médio no Brasil vai ganhar 1.200, certo? A Certo. maioria da população tem um salário semelhante a esse, né? Se você pegar 1.200 e dividir por 30, dá R$ 40 por dia. E as chances são que a maioria das pessoas que tem um emprego de R$ 1.200 poderia, com um tempo pequeno de investimento, aprender a pintar casas. Você concorda? Faz sentido isso para você? Por Concordo que ele fica ganhando 1.200 e não vai pintar a casa? por causa da vaidade, Vai, por causa do orgulho. vaidade, orgulho, ele não tem Tem organização uma para coisa, guardar dinheiro. Se ele não colocar no INSS, que guarda para ele não consegue fazer uma poupança. Se ele pegar os 3.500 da casa que ele pintou em 10 dias, ele vai gastar tudo em uma semana ou menos. sabe por quê, Bispo? Porque durante muito tempo se valorizava aquilo que a gente conhece como as competências hard skill, que são as competências cognitivas, que são as competências racionais. Mas hoje, o que na verdade as grandes empresas, ou mesmo que os profissionais liberais precisam, são as soft skills, ou seja, as competências Sim, emocionais. Por que eu consigo ter um planejamento? Por que eu não consigo gastar dinheiro? É porque cognitivamente eu não me organizo? Não. É porque emocionalmente eu sou escravo do sim. dinheiro. Porque emocionalmente eu não fui preparado, as nossas escolas, elas não nos prepararam para que nós pudéssemos ter uma inteligência emocional para cuidar das nossas finanças. É. E aí nós vemos pessoas que fazem essa transição de carreira e não conseguem emocionalmente serem preparadas para terem recursos externos, para ter esses recursos que de fato. E aí nós já estamos entrando numa seara de um outro recurso, que é o recurso interno. Então, enquanto o recurso externo é dinheiro, é organização, o recurso interno é a minha capacidade interna de me entender e entender as minhas competências, entender as minhas habilidades. Saber quem eu sou, E aí a gente basicamente. pode saber quem eu sou e saber, até mesmo entendendo os meus porquês e também entendendo por que eu estou escolhendo uma profissão que pode ser que daqui a 5 anos ela não exista mais, porque o senhor sabe que nós estamos no meio de uma transição que antigamente o mundo mudava de 10 em 10 anos, depois o mundo começou a mudar de 5 em 5 anos, agora o mundo muda de 2 em 2 anos. Amanhã o mundo mudou. A E hora que tem a gente acabar essa profissão, live aqui, o mundo mudou, né? tudo mudou. E assim, tem profissão que a gente chama de profissões que do passado não vão existir mais. Eu digo que Eu sei que o senhor é do tempo acredito que cada. casa e Hã? eu sei que o senhor é do tempo que saía de casa e locava filme na locadora para assistir em VHS. E Eu não. alugava na sexta porque ficava um dia a mais. Um dia mais. E se não devolvesse quando tinha que devolver, pagava E a se não multa. devolvesse rebobinado, também pagava multa. Pagava a Tinha que multa. rebobinar o filme. A gente tá falando. Tem gente que tá na live que não sabe nem o que é Você sabe que eu isso. sou do tempo do que eu uma vez estava num churrasco na casa do meu tio avô. E aí acabou o CD, né? E eu falei pro meu primo, que era um primo mais velho, saudade, Morgana, muito saudade. E eu falei assim para ele, acabou a música. E eu era criança, né? E ele, para tirar uma comigo, falou assim, vira lá o CD. Aí eu fui lá no aparelho, abri, a tampinha abriu assim, eu peguei o CD, em cima tinha o nome, virei ao contrário, não tinha nada. Não funcionou. E ele me deixou ali, pagando mó mico. Aí eu pus o CD de volta, fechei, e quando apertei o play, começou de novo. Eu não sabia que o CD não virava. Né? E tem gente aqui que está na live Pois que é. nem sabe o que foi um disco. Pois é. Então, é,
entendendo os nossos porquês, deixa eu te falar uma coisa. Tinha uma coisa que eu me orgulhava muito, que foi outro roubo na minha vida. Mas aí, nesse momento, eu... Qual que foi o primeiro? Vamos lá, só para recapitular para quem está aqui. Primeira coisa que você se orgulhava, mas que era um roubo. A questão de ser Um grande um potencial. Quando crescer... Potencial. Meu Deus do céu. Aí eu acho que como eu não cresci, aí o potencial não veio. E a segunda coisa que era um roubo, mas que você se orgulhava. A outra coisa era a seguinte, e isso é o meu mapa, pode ser que alguém não seja, é o meu mapa, tá? Aquilo que, pra mim. Sim. Eu me orgulhava muito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Multitarefa. Eu era o empresário, eu era o multitarefeiro. Eu era o empresário, eu era o advogado, eu era o pastor, eu tinha uma gráfica durante um tempo, depois eu fui ter uma escola de línguas e de computação, e eu disse assim, caramba, eu tenho uma holding, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E eu descobri que fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu não fazia nada. Eu não fazia, sabe qual é essa história do voo do pato? O pato não faz nada direito. Não anda direito, não nada direito, não voa direito, mas faz tudo, né? E ainda faz, ainda emite um som ridículo, ridículo. Não é? Então, eu era um verdadeiro pato. Por quê? Porque fazia várias coisas e não fazia nada. Então, para mim, faz muito sentido hoje focar em uma... Repito, pode ser que para outras pessoas isso funcione, que é uma beleza. O meu mapa, eu descobri que isso não funciona. Para mim. Então, eu preciso focar. Eu anotei aqui uma coisa que eu ouvi hoje e que o Steve Jobs falava, né? O jogo, o foco é dizer não. O foco é dizer não. Quanto mais no meio do caminho você fica, mais você é atropelado, né? Steve Jobs falava isso. Ele dizia assim que foco não é você saber o que você quer, mas é você saber dizer não às outras boas propostas que virão. Outras propostas vão vir. E eu acredito que todas as oportunidades são boas. Eu não gosto da frase, tal coisa dá dinheiro. Porque eu acredito que nada dá dinheiro, né? Dá é dar. Você recebeu, foi dado. Você pode receber um dinheiro de uma herança, você pode receber o dinheiro em alguma outra circunstância, mas você vai ter que fazer dinheiro. E eu não estou me referindo à Casa de Papel, fabricar o dinheiro, não é nada disso. Mas fazer dinheiro significa eu vou ter que me esforçar nessa profissão, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa, para que eu produza resultados que sejam dignos de ser pagos por alguém. Eu tenho que ser tão bom que alguém queira me pagar para eu fazer o que eu gosto. Eu fiz um vídeo essa semana em que eu perguntava assim, se você fosse escolher o teu chefe, você se escolheria como chefe? E a pergunta, ela cabe muito bem para esse momento agora. A pergunta é a seguinte, se você fosse pagar para uma pessoa fazer o que você faz, na qualidade que você entrega, gerando os resultados que você faz, quanto é que você pagaria? Você pagando. Será que você ganha muito ou pouco, né? Pois é, e talvez você... Então não se trata daquilo que eu quero, mas se trata daquilo que eu preciso me transformar para merecer aquilo. Então, a gente muitas vezes sobre transição de carreira e as pessoas estão dizendo assim, eu vou para aquela profissão, eu vou para aquela carreira porque lá eu vou ser feliz. Tá certo. Mas o que é que... Em que grau de transformação, de performance, de entrega, que nível de profissional eu sou para merecer ganhar, para merecer fazer aquele dinheiro? A analogia assim, vai valer a mesma para o relacionamento, né? Eu não sou feliz nesse casamento, eu vou mudar de casamento. Mas o problema não é você, né? Não é o casamento. O problema é você, exatamente. O quanto você tem contribuído ou prejudicado o relacionamento. E aí, eu queria trazer agora uma palavra que é super importante para a questão dessa transição, que é planejamento. Precisa existir um planejamento. E quando a gente fala sobre planejamento, a gente fala sobre plano de carreira. Eu preciso ter um plano de carreira, eu preciso saber, e o senhor falou sobre Steve Jobs, que falava sobre foco, eu preciso saber qual é o meu foco, onde eu quero chegar.
E para eu chegar, o que é que eu preciso fazer? Então aí a gente perguntou, a gente respondeu a pergunta por quê, e agora a gente tá respondendo a pergunta como. Mas eu Como é que só eu vou posso fazer? encontrar um como, então, pelo que você está explicando pra gente, se eu tiver um bom porquê, né? O primeiro de tudo, é o mais importante. Por quê? Aí a gente pode voltar até mais um pouco. A gente pode pensar assim, por que eu escolhi essa profissão? Será que foi para agradar meu pai? Será que foi para agradar? Será que foi para ganhar dinheiro? Na hora que a gente diz que a fatura chega, a fatura emocional A chega. fatura sempre chega. A fatura sempre chega. Sabe aquela história de você tá subindo uma montanha, vida, tua jornada, quando você chega lá, aí você descobre que a tua montanha não é aquela. Aí você olha, poxa, a minha montanha é aquela É, outra ali. Eu devia estar ali, mas eu tô. Mas a escolha da montanha não foi lá no cume. A escolha da montanha foi lá na base, foi lá embaixo. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: eu quero fazer uma transição de carreira, então escolhendo de uma forma ou de outra, se eu descobrir o meu porquê, se o meu porquê foi legítimo, se o meu porquê, se o meu incômodo ele é verdadeiro, se eu usar para isso, se eu descobrir com clareza, se eu descobrir os meus motivos, se eu descobrir se eu tenho recursos, eu descobri uma coisa que eu acho super importante, é descobrir o meu perfil comportamental. E quando eu falo de perfil comportamental, eu falo mesmo de uma técnica chamada DISC, que descobre qual é o meu perfil. E esse estudo ele fala sobre 4 perfis comportamentais, que é o dominante, o influente, o estável é. e também o conforme. Então, quando eu consigo descobrir o perfil comportamental, eu dou um grande passo para descobrir em que área em que área de atividade comercial, da minha atividade empresarial, eu posso me dar bem. Então, análise de perfil comportamental, ela é super importante. Eu digo, ela é essencial para que eu possa transitar de uma carreira para outra de uma forma assertiva. O Du, é quase como eu ter um respeito próprio, né? Um amor próprio. Eu quero me respeitar e por isso eu quero encontrar uma área em que o meu perfil comportamental ele vai se dar bem. Ele vai se dar bem, ele vai me fazer uma pessoa eficaz, muito mais do que eficiente. Porque eficiente é você chegar nos teus objetivos, eficaz é você chegar nos teus objetivos com menos esforço, com menos dor, com mais alegria. Então, muito mais, até muito mais do que isso, é eu entender, através do meu perfil comportamental, quais são as áreas em que eu possa performar. Então, o assunto não é esse, mas só para eu citar como exemplo, Sim? no grupo, que é o que ele é especialista em perfil comportamental, aqui, é, só para ter como exemplo, existem 2 perfis comportamentais que eles são ligados muito mais a pessoas do que para resultados, que são os influentes e os estáveis. Tá. Eles são ligados mais a pessoas. Então, se eu coloco uma pessoa como eu, que tem estável e influente, se eu coloco uma pessoa para trabalhar dentro de uma sala com um computador, só fazendo planilha e fazendo relatório, meu amigo, eu morro. Por quê? Você precisa de gente. Porque eu preciso estar ligado a pessoas. Se eu coloco uma pessoa que é responsável pelas planilhas da empresa, essa pessoa ela é conforme, eu coloco ela no lugar dela. Então ela vai performar melhor. O perfil comportamental é super importante para que eu possa fazer essa transição de carreira de uma forma assertiva, de uma forma boa. Então, depois que a gente entende sobre isso, a gente tem que planejar. Eu tenho que ter um planejamento sério. Eu tenho que um planejamento com data, eu tenho que ter um planejamento com recursos internos, eu tenho que um planejamento com aquilo que é, de fato, aquilo que traz clareza para mim. Oi. E aí, Du, você, quando foi interrompido, falava sobre a 5W2H. É 5W2H. 2H. Essa é uma ferramenta muito, muito incrível que ela nos traz muito clareza a respeito de um plano de ação.
Porque quando a gente fala sobre planejamento, as pessoas elas têm muito preconceito, né? E na verdade não é nem um preconceito, existe uma autossabotagem sobre planejamento, porque nós somos muito craques em colocar tudo no papel. Agora trazer do papel para fazer, aí é que pega, Aí é né? bronca. O papel aceita tudo, né? A gente faz uma agenda durante o dia, amanhã, terça-feira, coloca 50 coisas para fazer. Coisas que são incompatíveis até em horário, em local. A gente diz, o senhor está em São Paulo. Aí o senhor diz assim, não, eu vou estar na Zona Sul às 10 horas, depois eu vou estar lá não sei aonde às 11 possível. Mas você coloca por quê? Porque é bom a gente colocar isso no papel. Faz bem pra gente. Olha como eu faço coisas. Na verdade, a gente não faz. E esse planejamento precisa ser um planejamento sério. Porque nós estamos tratando de vidas. Estamos tratando da nossa vida. E quando a gente fala sobre a nossa vida, normalmente tem outras pessoas que dependem das decisões. Então, mais uma vez, transição de carreira não é algo romântico, mas precisa ser algo de fato sério. E aí, Bispo, o que é que eu trago? Eu trago três movimentos, ou três atitudes que nós precisamos ter, ou três investimentos que a gente precisa ter. O primeiro investimento é um investimento em instrução. E Tiago Brunet faz uma diferença, ele, dentre outros, faz uma diferença entre instrução e informação. Eu posso ter muita informação. Eu posso, hoje, nós temos muita capacidade de ter muita informação, mas nós não estamos falando de informação, nós estamos falando sobre instrução. E aí, ele falando também nos seus livros, ele diz assim, que se você fosse escolher um segurança para você, é preparado. Não, primeiro ponto é instrução, e instrução não é informação. Eu acho que a instrução é a informação organizada com um passo a passo para que você possa executar, né? E outra coisa, é uma informação que, na verdade, ela não só está no campo teórico, mas ela está também, ela está no campo em que a gente fala assim, eu preciso ser incomodado diariamente com isso. Tem aplicabilidade, né? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu peço para que a nossa audiência não fique com raiva da gente. Mas quando a gente começa a abrir os nossos olhos, tem duas verdades que aparecem. Primeiro, você não é tão bom quanto pensa que é. Fato. A segunda verdade, você pode ser melhor do que aquilo que disseram que você era. Fato Então, também. às vezes nós nos enganamos e a gente só tem essa clareza, e mais uma vez falando sobre clareza, quando a gente busca instrução. Quando a gente busca entender. Normalmente as pessoas dizem assim, a comparação é ruim. Depende. Depende. Se eu olho para uma pessoa que faz a mesma coisa que eu faço, e olho para ela e modelo ela, e me comparo a ela, e digo assim, o que é que eu posso aprender com ela, a comparação foi positiva. Sim. Agora, se eu me comparo com ela, para olhar para ela e dizer assim, e para trazer alguma experiência negativa para mim ou mesmo para ela, aí a comparação é negativa. A dica é a seguinte: nunca compare o palco do outro com o seu bastidor. Exato. Eu digo, isso é muito interessante porque as pessoas olham assim, olha para fulano, olha o que ele aparece nas redes sociais, olha a casa do cara, olha o carro do cara, mas o quanto foi que ele batalhou, ou mesmo... É porque, bispo, nós temos uma tendência, até isso é uma tendência brasileira, da gente, quando vê que alguém prospera, ele fez duas coisas, ou roubou, né? Ou Ou enganou alguém. tem alguma coisa, a gente diz assim, aquele cara tá com muito dinheiro, tem uma coisa errada. Né? É. Tem uma coisa errada. É feio prosperar, né? É feio prosperar. Mas quando a gente entende que
a prosperidade pode ser fruto do meu planejamento, pode ser fruto da minha instrução. O mérito é todo seu. É exatamente. O mérito é todo seu. O outro investimento que eu queria trazer primeiro foi o primeiro são, é Instrução. instrução. O segundo são é conexão. Quando a gente fala de conexão, já que a gente está falando sobre conexão de carreira, a gente está falando de network. A gente está falando que com quem a gente anda. A gente está falando que as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm que saber que a gente está procurando uma nova oportunidade. Porque já teve gente que já disse assim, poxa, se eu soubesse que você queria trabalhar nessa empresa, eu teria te ajudado. Mas você não abriu a boca, você não falou. Então, você tem que falar, mas falar para as pessoas certas. Porque, assim, falando sobre, mais uma vez, sobre as soft skills, sobre essas competências emocionais, se você tem um sonho, a pessoa que está do teu lado, muitas vezes ela joga um balde de água fria com você, mas ela não tem culpa, porque o sonho é teu. Dela. O culpado foi você de compartilhar com uma pessoa que, não por culpa dela, ela só não sonha igual a você. Eu acho que a maturidade, Edu, é saber que nós somos sempre causa e nunca consequência. Isso. Eu causo. Eu mandei hoje um áudio no meu grupo do Telegram que ele é um pouco polêmico. Opa! Me Sabe deixou por quê? curioso. Porque assim, em algum momento a gente já se sentiu a pior pessoa da face da Terra, né? Você Sim. olha para o que você tem, o esforço que você tem empenhado e você não observa o resultado que você esperava naquilo que você empenhou. E sempre que você tem uma crença em alguma coisa exterior, isso te ajuda, porque você fala assim, não, mas é porque não chegou meu momento ainda, mas vai acontecer porque pode ser porque Deus vai fazer, ou pode ser porque não sei qual é a crença de qualquer pessoa. Só que em contrapartida, na minha opinião, isso também te leva a uma posição muitas vezes de ficar esperando. Porque a melhor coisa e a pior coisa é você saber que a responsabilidade é tua. Pois é. No dia que você se sente, É o princípio da autorresponsabilidade. no dia que Quer você se dizer, sente o pior homem do mundo, é a pior coisa você saber que só depende de você. No porque dia que você, você vence, é bom, né? talvez você não tenha a culpa de estar passando por algumas situações, mas você é altamente e exclusivamente responsável se você vai continuar ou não nessa mesma situação. Eu tenho uma amiga que ela é coach também, Bruna, e ela falou um negócio uns dias desses, numa reunião que a gente teve muito interessante, que é a seguinte: o passarinho pousa na tua cabeça sem você querer. Mas é tua responsabilidade deixar que ele fazer um ninho ou você mandar ele sair. Então, é a mesma coisa dos nossos resultados, dos nossos É, pensamentos. Eles vêm. Agora, se você vai deixar eles estarem lá, fazer ninho, fazer cocô, pode falar cocô, não? Fazer o que for, é responsabilidade tua. é isso aí. Então, assim, isso também entra na questão desse investimento em pessoas, conexão. Eu não quero agora ficar fazendo acepção de pessoas, mas eu preciso escolher as pessoas conforme os meus objetivos. Sim, Assim, numa boa, a gente precisa amar a todos, mas nem todos são bons conselheiros para determinadas áreas. sim. Eu posso amar um amigo assim incrível, que é amigo desde a infância, mas pode ser que esse amigo seja quebrado financeiramente. Eu vou continuar amando ele, mas ele não me venha dar conselhos de como eu vou gastar meu dinheiro, porque ele não é um bom conselheiro. Ele Tá não tem entendendo? autoridade naquele assunto, né? Eu vou continuar amando? Vou. Eu vou continuar, assim, brincando, indo pro jogo do Santa Cruz com ele, vou. Ele normalmente torce pelo esporte. Para ele ser desse jeito, ele torce pelo. Eu vou continuar, vou. Agora, quando ele disser para mim, você não deveria investir nisso, eu vou olhar para ele e vou dizer assim, eu te amo.
Mas, Mas vamos falar de futebol. Pronto. ô Du, ó, você falou instrução, devemos investir em instrução, devemos investir em conexão. O terceiro são pra gente, porque a gente tem 2 minutos, só senão você não vai conseguir desenvolver. Emoção. Nós temos Soft, que... soft skill. Soft skill. Nós temos que curar as nossas emoções. Você tem que entender das suas crenças. Você tem que entender daquilo que te motiva. Você tem que entender os teus porquês. Você tem que entender quem você é, para que você realmente seja. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Quem não entende de si mesmo, não pode entender de pessoas. Então, o que a gente precisa de verdade é ter equilíbrio emocional, que chama inteligência emocional. A gente precisa ser inteligente emocionalmente. Muito bem, Du, acho que valeu demais.